Boa noite a todos, na paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. É um momento de reflexão em que unidos estamos, ainda que online, com todos aqueles que estão em rede conosco. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele está presente. Mais uma vez, podemos dizer que onde estiver dois ou três reunidos no nome de Jesus, aí Ele está no meio. Nós estamos distantes, que nos separam parede, espaço, e assim, fisicamente, podemos dizer, mas estamos unidos na fé em Jesus Cristo. Ele está aqui e está contigo também no seu lar. Onde você estiver, em rede com a gente, tenha certeza, Jesus também está conosco. Ele está presente para nos dar vitória. Estamos com saudade, estamos reunidos, aglomerados em nossos templos, mas juntamente com minha esposa, o nosso cinegrafista, presidente Rafael, unidos aqui, nós três, estamos cultuando o Senhor Jesus. Não é isso, meu amor? Nós vamos cantar um hino muito maravilhoso, que é o 322 da nossa harpa cristã. Este hino, ele vai retratar muito bem o que nós vamos falar hoje. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a Bíblia Sagrada, uma pequena reflexão, a Bíblia, que é o livro por excelência. Meu amor, vamos cantar então. Eu saudo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos cantar em nome de Jesus. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança traspassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Salvador. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Isto é, as Santas Escrituras. O que a palavra de Deus nos diz a respeito de Jesus, no Gênesis ao Apocalipse. Nós queremos
hoje fazer uma reflexão num texto muito maravilhoso da palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo de número 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É o que nós queremos refletir hoje sobre as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada. O conhecimento da Bíblia é fundamental. Nós sabemos que o conhecimento da Bíblia nos enobrece. O conhecimento da Bíblia nos traz esperança. O conhecimento da Bíblia traz para nós uma vida diferente, porque a Bíblia, ela é a Constituição de Deus. Ela é as regras para vivermos uma vida em paz. Primeiro, conosco mesmo. Segundo, com o nosso semelhante. Terceiro, ela nos traz uma força espiritual para vencer os obstáculos. Sabemos que o ser humano é um ser passageiro, mas pela Bíblia Sagrada nós entendemos que há um futuro glorioso. É passageiro essa vida que vivemos agora, mas há uma vida eterna. E a Bíblia nos mostra isso. Nós, lendo Marcos capítulo 12, versículos 24, Jesus disse para uma classe religiosa chamada os saduceus. Eles, para tentarem a Jesus, eles disseram para Jesus, fazendo a ele uma pergunta, trazendo a metáfora de uma situação de uma mulher que ela havia casado com 7 irmãos, porque, segundo a lei mosaica, em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, diz assim: quanto irmãos morarem juntos, e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora, seu cunhado estará com ela, e a ela receberá por mulher, e fará a obrigação de cunhado para com ela, e o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome de seu irmão falecido, para que o seu irmão não se apague em Israel. Meus queridos, então, Jesus querendo tentar, ou Jesus sendo tentado, pelos saduceus, quando perguntado, essa mulher que casou com 7 irmãos, e nenhum deles teve como suscitar a figura do ex-marido, daqueles que passaram como esposo dela. Não houve quem suscitasse o nome do ex-esposo. E eles, para tentar Jesus, disse assim: lá no céu, de quem esta mulher será esposa? Jesus diz assim, respondendo, disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Veja que resposta sábia de Jesus. Os saduceus vieram trazer a Jesus uma questão mosaica, uma questão da lei, para aplicar na vida espiritual. Meus queridos, as Escrituras nos leva a um conhecimento fundamental, não só pelas questões nossas físicas, tanto quanto também as questões espirituais. Jesus disse que precisamos conhecer, em outras palavras, as Escrituras e o poder de Deus. Na lei mosaica, essa mulher, se não houvesse um remidor,
se não houvesse alguém que tivesse recebido ela como esposa, então essa pessoa, esse homem, seria considerado descalçado, seria considerado aquela pessoa desprezada por não receber a figura do esposo, a figura daquele que precisaria que suscitasse o nome. Meus queridos, a Bíblia, ela é o livro dos livros, é o livro por excelência que nos ensina como portar diante de situações, não somente as situações físicas, mas também as situações espirituais. Nós vimos aqui uma frase muito interessante de Napoleão Bonaparte, que ele disse assim, que a Bíblia não é um simples livro, senão uma criatura vivente, dotada de força que vence todos os que lhe opõem. Ela é o primeiro livro impresso na prensa de Gutenberg, no século XIV. Segundo a Massa, é o livro mais impresso do mundo. Os livros seculares, ao passar dos anos, não são lidos mais, até mesmo não são creditados na normatização científica. Portanto, a Bíblia, ela continua sendo o livro mais lido do mundo. É interessante que a escrita da Bíblia, ela não foi uma escrita simplesmente ou por um ideal divino, mas uma Bíblia que é considerada o livro dos livros, é considerada uma coleção de livros. Ela foi orientada por Deus, ela foi inspirada. Nós vemos que algo que nos chama muito a atenção em Ezequiel, no capítulo 12, nós encontramos aqui, somente no capítulo 12 de Ezequiel, nós temos 5 vezes a frase, veio a mim a palavra do Senhor. E nós temos também 52 vezes a palavra veio a mim a palavra do Senhor. Em toda a Bíblia, ou seja, em todo o livro do profeta Ezequiel, temos 52 vezes a frase, veio a mim a palavra do Senhor. E somente no capítulo 12, temos 5 vezes a frase, diz o Senhor. 5 vezes. E 3 vezes a palavra, e saberão que eu, Senhor, eu sou o Senhor, e saberão que eu sou o Senhor. Veja, a história da escrita da Bíblia é como se a gente meditasse assim. A inspiração é ser levado à frente, é ser guiado. A inspiração é ser conduzido. Então Ezequiel começava a escrever e com pouco vinha a palavra de Deus. Ele escrevia, vinha a palavra de Deus, ele escrevia. Assim diz o Senhor. E saberão que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. Deus guiou os escritores. Deus guiou todos aqueles que, inspirados pelo Espírito Santo, foram escrevendo. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, e versículo de número 20 e o 21, diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque não foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que coisa linda, né? O Espírito Santo levava-os a escrever, eles escreviam sem saberem as questões de tempo e a estação de tempo, ou como que estaria sendo cumprido, como que seria, mas o Senhor os levou a escrever. Os escritores da Bíblia, dirigidos ou guiados pelo Espírito Santo, foram cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos, em culturas diferentes. Temos hoje um livro harmônico,
coerente. É como alguém que trabalhasse uma peça em algum lugar e outro trabalhasse outra peça em outro lugar. Se não tiver um administrador, não terá como montar um objeto funcional. Isso mostra que nesse período aí de 1600 anos, 40 autores, em lugares diferentes, em culturas diferentes, em ambientes diferentes, eles escreveram. E neste período de 1600 anos, temos esse livro tão harmônico, esse livro tão coerente, de Gênesis ao Apocalipse. É porque foram guiados pelo Espírito Santo de Deus, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Em Jó, no capítulo 19, e o versículo 23, Jó diz assim: quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravados no livro. Jó gostaria que a experiência dele com Deus, os milagres de Deus na vida de Jó, fosse compartilhado. Ele não escreveu. Hoje nós temos um livro que é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, mais antigo, disse, e digo, há quem dera que fosse escrito. E hoje nós temos o livro de Jó, um livro que, quando a gente vê a profundidade, desde o capítulo 1 do livro de Jó, a profundidade que esse livro nos leva a pensar hoje, numa época de tamanha evolução do saber humano. Em Jó, nós temos fatos escritos que seria impossível o conhecimento na época, o conhecimento científico. Jó nos revela a profundidade do que Deus mostra, inclusive no capítulo 38, Deus faz várias perguntas para Jó, que muitas delas não são respondidas hoje pela ciência. É impossível ler a Bíblia, ouvir dessa palavra e permanecer a mesma pessoa. O apóstolo São Pedro, ele diz na sua epístola, no capítulo 1, versículo 23, 24, até o versículo de número 25, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem é como da flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então veja que nós somos gerados espiritualmente, não da semente corruptível, não. Nós somos gerados pelo cromossoma espiritual, somos gerados pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Ela nos promove a mudança, promove uma maneira de ser, ela nos transforma. Então, quem ouve a palavra, quem lê a palavra, ele tem como experiência na sua vida uma mudança. Que a bênção do Senhor continue sobre a nossa vida, de tal forma que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela penetra, ela nos regenera. Quando ouvimos a palavra de Deus, passamos a ser uma nova criatura, uma nova vida. Essa palavra é maravilhosa. Veja que o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com trigo, diz o Senhor, porque a minha palavra
não é como um martelo que esmiuça a penha, não é como fogo, diz o Senhor. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem ações construtivas na nossa vida. Nós vimos no decorrer da Bíblia, pelo menos em resumo, Jesus, ele é o assunto central da Bíblia. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, Jesus é o nosso capitão. Em Juízes, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus, ele é o parente divino ou remidor. Em Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. Em Esther, Jesus é o nosso advogado. Em Jó, Jesus é o nosso redentor. Em Salmo, ele é o nosso pastor. Em Provérbios, Jesus é a nossa sabedoria. Em Cantares, Jesus é o nosso amado. Em Eclesiásticos, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus é o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é o Salvador do mundo. Em Atos, Jesus é o Cristo ressurgido e poderoso. Nas epístolas, Jesus é o cabeça da igreja. Em Apocalipse, Jesus é o Alfa e o Ômega. Ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Nós poderíamos citar os outros livros em particular. Em cada um deles está lá a figura de Jesus, está lá a figura profética de Jesus. Por isso, há uma coesão na Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. E nós cremos essa palavra desde 14 anos de idade, que eu leio a Bíblia, que eu medito na Bíblia e procuro viver a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, essa palavra que ela é viva e eficaz, essa palavra que traz mudança, essa palavra que não é um ideal humano, mas é a palavra de Deus. E nós sabemos que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Deus vela pela sua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis, Apocalipse. Leiam, medite, vivam essa palavra. Meus queridos que estão em rede social comigo, tenha certeza disso. Quando você alimenta da palavra de Deus, você pode ter certeza que você estará mais robusto também fisicamente, porque não é só do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que vive o homem, não só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos trabalhar para viver o nosso cotidiano, precisamos trabalhar para sanar com os nossos compromissos. Isso são compromissos passageiros, são físicos, e nós sabemos que trabalhamos um pouco para daqui a pouco também gastar o que nós trabalhamos. Mas olha, vamos trabalhar para a vida espiritual. Leiam a Bíblia, alimente da palavra de Deus e você terá na sua vida resultados benéficos. Veja o que o apóstolo São Paulo, ele recomenda a Timóteo no capítulo 4 e versículo número 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Nós estamos em um momento, estamos em uma época que estamos reclusos em nossas casas, estamos com o nosso cuidado físico, estamos orientados a sermos preocupantes de nós mesmos
e também dos nossos semelhantes. E eu pergunto, em que estamos preparando para a vida eterna? Em que estamos preparando para a vida futura, meus queridos? Aqui tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Leia a Bíblia Sagrada, medite nela. E se você já entregou a sua vida para Jesus, permaneça firme, é até que Ele volte. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos as promessas bíblicas. Quando a gente lê e olha pelos os acontecimentos que estamos vivendo e vivenciando, são acontecimentos já preditos pela palavra de Deus. E a tendência é intensificar cada vez mais os sinais que a Bíblia prevê para os nossos dias e também para o futuro. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos ajude, que possamos crer cada vez mais a sua palavra e procurar na palavra a resposta para todas as coisas, porque ela é apta para redarguir, ou seja, para dar resposta, ela é apta para corrigir e ela é apta para nos educar. Que o Senhor nos abençoe, que possamos viver a palavra de Deus até que Jesus Cristo volte, a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida. E nós estamos confiantes que em Jesus somos mais do que vencedores. Você vai vencer, meu irmão. Você que está me ouvindo na rede social, tenha certeza disso, você vai vencer. Creia em Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. Jesus nos abençoe e vamos orar, concluindo esse breve relato, orando ao Senhor Jesus, pedindo as bênçãos dele. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por mais esse dia. Jesus, todos que estão em rede social comigo e minha esposa, juntamente com o presidente Rafael, abençoa todos. Dê vitória, Jesus. E nós te agradecemos, pois sei que a do Senhor é que vem a vitória para as nossas vidas. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?